E no vídeo de hoje nós vamos testar algumas canetas pretas que são as minhas queridinhas e que eu super recomendo para o uso no planner e nos estudos. E eu já quero deixar claro logo aqui no início do vídeo que eu vou ser o mais transparente possível sobre todas as características delas, tanto prós quanto contras, independente de serem canetas que eu gosto ou não. E as canetas que eu vou estar testando hoje são a Fine Pen da Faber-Castell, a Energel 0.7 da Pentel, a iPlus da Pentel, a Tris Vibes, a Unipin 0.05 e a Cis Spiro. Também é bom deixar claro que para esses testes eu vou usar as folhas do caderno inteligente por serem folhas que não são tão grossas a ponto de não ter parâmetros, mas elas também não são tão finas a ponto da gente não conseguir avaliar com clareza o suficiente. Essas são folhas de 90 gramas e eu sei também que esse caderno e essas folhas são as mais comuns entre as pessoas que me assistem, porque a maioria que tem esse caderno, então eu acredito que vai ser uma folha que vai ser democrática e vai conseguir passar uma transparência maior para todo mundo. A primeira caneta que a gente vai testar vai ser a Fine Pen da Faber-Castell, que tem uma ponta de 0.4. Essa é uma caneta que eu já tive mais de uma dela e que eu particularmente gosto bastante, mas que tem um pequeno problema que no início, quando você compra ela, ela solta um pouquinho a mais de tinta, então tem que tomar cuidado. Ela seca bem rápido e ela é ótima para fazer títulos pequenos, sublinhar e usar em folhas médias a grossas. Um único outro porém que eu diria é que se você quiser usar marcadores com ela, você não pode passar o marcador por cima dela. Você tem que passar ela por cima do marcador. Então eu, por exemplo, uso primeiro a lapiseira e depois passo ela por cima do marcador que eu já passei por cima da lapiseira. Deu para entender? Isso tudo para não borrar. A nossa próxima caneta vai ser a Energel 0.7 da Pentel. Essa eu também já tive mais de uma e ela é uma caneta em gel. Se você escreve muito, eu não recomendaria ela porque ela vai acabar bem rápido. Ela tem uma tinta bem intensa e fluida, mas às vezes quando você vai ali fazer os primeiros traços, ela dá uma pequena falhadinha, como deu aí no vídeo, mas em geral eu gosto bastante dela. Aqui nós vamos ter um pequeno porém de que ela não seca tão rápido quanto a Fine Pen da Faber-Castell. Ela seca rápido em comparação a outras canetas gel, mas ainda assim, se você escrever muito rápido e passar a mão por cima, ela ainda pode borrar. Aqui também a gente tem aquele probleminha com relação a passar marca-texto por cima, porque ela vai borrar um pouco, não tanto quanto a Fine Pen, mas também vai borrar. E agora nós vamos para a nossa iPlus. Essa daqui é uma caneta multi-refil e os refis dela têm uma tinta do tipo gel. Eu gosto bastante dela, acho que a escrita dela é bem macia e aqui você pode escolher os refis e montar a combinação que você quiser. O traço dela é bem firme e uniforme, eu não sinto que ela falha no início como a da Pentel e eu acho que ela é muito boa para planners e ela não borra tão fácil. Apesar de eu também não recomendar usar marcadores porque ela borra. Eu também acho que essa caneta é muito prática para o dia a dia, porque você vai colocar mais de uma caneta, em tese, dentro da sua bolsa, e se o refil preto da sua caneta acabar, você já pode ter um outro disponível ali para não ficar na mão, como seria o caso da Pentel, porque você teria que ter mais de uma caneta e às vezes a gente não tem. A nossa próxima caneta vai ser a Tris Vibes. Eu descobri essa caneta até recentemente e na grande realidade eu descobri ela na tonalidade rosa, mas já gostei bastante de como é o resultado dela. Essa é uma caneta que eu acho muito parecida com a Fine Pen da Faber-Castell. Essa daqui, em folhas mais finas, com toda certeza vai atravessar. Nessa folha do caderno inteligente, ela já tende a ficar com uma pequena sombra do outro lado. Nada que vai atrapalhar você a fazer seu resumo, mas tem que tomar um cuidadinho para não pressionar demais em alguns pontos para que ela não vaze para o outro lado. Eu acho a escrita dela muito macia e eu acho que ela também é muito prática e boa para títulos e tópicos, que foi a principal utilidade que ela teve para mim usando a coloração rosa e vai ter agora usando a preta, né? Agora nós vamos para a nossa Unipin 0.05. Essa minha querida aqui está sofrida, já está no ponto de trocar para uma outra, mas eu ainda estou segurando um pouco ela aqui, apesar de ela já estar com a ponta nas últimas. Essa é uma caneta com um traço ultra fino, eu amo usar ela para o planner porque por ela ser a prova d'água eu posso usar os meus marca-textos por cima dela sem problema nenhum e sem preocupação nenhuma de borrar. Infelizmente ela é uma caneta que gasta muito a ponta, então provavelmente você vai trocar essa caneta antes de a tinta dela dar sinais de que está acabando.
Mas mesmo assim, eu ainda acho que ela é um ótimo custo-benefício, porque no fim das contas você não ter que se preocupar em passar um marca-texto em cima dessa caneta já é uma das grandes vantagens que a gente tem com relação às outras. Eu não acho que ela seja uma caneta muito boa para quem escreve com força, mas se você consegue regular, ela vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Principalmente se você é uma pessoa que mexe muito com arte. Por último, nós temos a nossa Cisaspiro. Essa daqui já é a minha terceira. Infelizmente, durante a minha experiência, as minhas outras pararam de funcionar antes mesmo que a tinta acabasse, mas ela ainda assim é uma caneta maravilhosa. Dentre todas as canetas esferográficas, é a que eu acho que é mais pretinha. Ela tem uma ponta agulha bem precisa. Ela é extremamente macia para você escrever na folha, você não sente desconforto nenhum. Além do que, eu acho ela bem leve e até que bem durável. E tem um bom custo-benefício, dependendo do lugar que você compra, ela até que é bem baratinha. Mas, apesar de gostar bastante dela, fica aqui a ressalva de que as minhas pararam de funcionar antes que a tinta acabasse. Não sei se esse é um problema geral, se você já usou dessa daqui e teve esse problema, me conta aqui nos comentários, mas eu ainda acho que ela vale a pena. E agora eu trouxe aqui um vídeo mostrando a folha para vocês verem como que ficou a escrita de cada uma das canetas no papel. Em geral, todas elas se saíram muito bem. Nenhuma delas passou para o outro lado do papel de uma forma significativa. O máximo que a gente consegue ver é que ficaram sombras, então eu diria com toda certeza que qualquer uma dessas canetas aqui vocês podem ir sem medo nenhum comprar, porque elas não vão prejudicar o caderno de vocês, elas não vão passar para o outro lado e vocês vão conseguir escrever com muita tranquilidade usando elas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês a terem algumas ideias de quais as canetas que vocês podem ou não comprar para utilizar aí nos cadernos de vocês com mais tranquilidade. Obviamente eu não falei de preço dessas canetas, mas elas variam entre mais caras e mais baratas. Aí você também vai ter que avaliar de acordo com o custo-benefício quando você for procurar qual que você vai comprar. Mas se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar ou pode estar precisando desse conteúdo. E é isso. Um beijo pra vocês até o próximo vídeo e fui!